Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E quando falamos em patrimônio, também falamos do nosso cuidado estético. Um dos nossos maiores patrimônios é como a gente se vê quando se olha no espelho. E quando eu falo de se olhar no espelho, eu também falo de força. Essa sala está repleta de mulheres mega inteligentes no assunto, que falaram comigo hoje nos bastidores aqui sobre como a nossa força também vem de como a gente olha no espelho, de como a gente se sente ao se olhar no espelho. E já pensou que medo de cair em armadilhas? Entregar o nosso rosto, que é o nosso cartão postal, para alguém que pode fazer num lugar que não dá para errar. Em nenhum lugar a gente pode errar na vida, meninas. Mas com a nossa beleza, com o nosso rosto, ai, se erra. Por isso, hoje, na Sala da Inteligência, eu convidei a doutora Glenda. E a doutora Glenda convidou as amigas delas, inteligentíssimas no assunto. Eu vou apresentar para vocês quem é a doutora Glenda. Doutora Glenda Gobato é dermatologista com 37 anos de formada e 34 anos de atuação na sua clínica particular em Caxias do Sul. Além da medicina, é pianista, artista plástica, pilota de autódromo da Fórmula Porsche desde 2013. É proprietária na marca de cosmético Luminous Skin, um exemplo de mulher multifacetada que mostra que podemos cuidar da pele e da saúde e ainda viver com intensidade. Glenda, se apresenta um pouco, mas bom, eu vou apresentar as meninas antes de abrir o microfone para as gurias. As minhas convidadas dessa noite. Convidadas dessa noite. A doutora Glenda não veio sozinha hoje, ela vem com as amigas especialistas, né, Glenda? Sim. Eu vou falar então da nossa querida, que está junto com a gente aqui, a Deise Mistura. Boa noite. Eu me senti William Bonner agora. Boa noite. A Deise Mistura é consultora de negócios Renova, especialista em estética avançada e vendas técnicas. Profissional com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, atuando diretamente com a classe médica em diferentes segmentos. Atualmente, exerce o cargo de consultora de Renova na Renova, com foco em injetáveis para a área estética, unindo conhecimento técnico relacionado e estratégico com profissionais da saúde. Formada em administração com especialização em comunicação. É apaixonada por unir ciência, beleza e negócios. Seu trabalho é pautado em atendimento personalizado, ética e excelência, oferecendo soluções de alto desempenho e suporte especializado aos clientes. Meu Deus, que mulher, que sala inteligente, hein? É verdade. E a nossa próxima convidada também, que vai discorrer sobre o assunto, aprofundando sobre o tema, é a médica formada pela UX em 1989, a doutora Teila Sara Furlan. Dias Del Castilhos, especialista em imagem com residência médica no Estúdio de Cardiologia de Porto Alegre em 1992. Curso pós-graduação de ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia em São Paulo e Ribeirão Preto. Casada há 30 anos com o cardiologista Mário Dias Del Castilho Valente, mãe do arquiteto Pedro e do futuro médico Giovanni. Ai, gostei! Ai, gente, mulheres, vocês já perceberam que essa sala tá muito inteligente e de mulheres que entendem sobre o assunto, sobre estética com segurança. Doutora Glenda, eu gostaria que você começasse esse assunto para nós, porque eu, como as minhas amigas, também tenho muita curiosidade sobre o assunto. E para nós, às vezes o que as pessoas falarem aí fora, a gente vai comprar como verdade. Uhum. Por isso que era tão importante uma sala com vocês. Mulheres tão inteligentes e que entendem da profundidade do que esse tema envolve. Verdade. Então, eu acho muito importante nós começarmos pela escolha dos produtos. Porque nós estamos falando de injetáveis, nós estamos falando em manipulação de um corpo humano, nós estamos falando em saúde em primeiro lugar. Então, a estética, ela é importante? É importante. A prevenção do envelhecimento é importante? Sim. Mas qual é o dado mais importante para uma médica, como eu, que eu tenho uma formação na clínica médica, dermatológica, depois é que eu passei para a área de estética, que eu vejo a importância da gente analisar o paciente como um todo, verificar o estado de saúde do paciente,
se ele tem uma hipertensão, se ele tem diabetes, se ele tem alterações que contraindicam os procedimentos. Então, Miri, muitas vezes ocorre complicações porque não existe essa avaliação principal do paciente. Então, nós temos que entender a pessoa como um ser unitário, né? A pessoa é corpo, é mente, é pensamento, é o que ela espera, que nós estamos falando aqui do que ela deseja em relação ao procedimento estético, o que ela pensa muitas vezes que ela vai resolver na vida dela através de um procedimento estético. Então, às vezes a pessoa vem com uma série de outros problemas e imagina que vai chegar na clínica da gente, vai resolver outros problemas que não são puramente estéticos. Então, acho que a primeira coisa que eu faço quando eu estou na frente de um paciente novo que me procura é tentar analisar ele como um todo. A forma como ele se cuida, os hábitos de vida que ele tem, os hábitos alimentares, o que ele pensa sobre o envelhecimento, o que ele pensa sobre um procedimento estético, né, ele, ela, como ele verifica a forma como ele quer projetar o futuro dele. Mesma coisa que tu faz no setor imobiliário, a gente faz a nível de consultório médico, um bom médico. Eu analiso o paciente daqui a 10 anos como ela vai querer estar, a 20 anos como ela vai querer estar, daqui a 30 anos como ela vai querer estar. E a gente está falando, hoje existe uma tendência mundial a esse quiet beauty, que é uma beleza silenciosa, ou seja, nós fazemos muitos procedimentos e as pessoas não sabem exatamente o que está sendo feito. Não é mais aquela coisa gritante como a gente tinha 15, 20 anos atrás, que a pessoa fazia uma toxina botulínica e em 1 quilômetro a gente já sabia que a pessoa tinha uma toxina botulínica. Porque era normal deixar a sobrancelha super arqueada, era normal deixar a pessoa extremamente paralisada com uma toxina botulínica. Depois a gente vai falar sobre vários procedimentos, o que é um, o que é outro, onde injeta, que nível que injeta. Isso aí é bem importante as pessoas terem conhecimento. Então, assim, hoje é isso. Eu acho que a gente tem que avaliar. Miriane, como a Miriane se vê daqui a 20 anos? E a gente vai trabalhar, que é isso que a gente tem visto na minha clínica, pacientes que estão comigo há 20, 25, 30, 33 anos lá dentro, e satisfeitos com os procedimentos, porque a gente vai ajustando os procedimentos com aquilo que eles... com o tipo de vida da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho mulheres que fazem muita atividade física. A gente sabe que a toxina botulínica reduz um pouco o efeito em quem faz muita atividade física por causa da circulação, né? Toda a parte de circulação, a toxina injetada num músculo, e a partir dali tem pessoas que vai durar mais, pessoas que vai durar menos. Então, esse acompanhamento é muito importante. Então, eu tenho conhecimento de como a pessoa vive, como que ela come, que tipo de vida ela tem, que tipo de vida social ela tem. Atendo pessoas, por exemplo, que são de televisão. Elas não podem estar modificadas na frente de uma televisão sem expressão. Então, a gente tem que ajustar. Primeira coisa, então, o conhecimento do corpo do paciente, das doenças, da vida saudável que ele leva ou não, se eu posso ou não interferir naquele corpo. Isso é a parte médica. Isso é o que difere o médico, muitas vezes, de outras pessoas que estão por aí fazendo procedimentos. Porque a gente estuda isso. A gente estuda 6 anos numa faculdade para entender o corpo, o sistema do organismo, o sistema biológico, o sistema enzimático, o sistema hormonal da pessoa, o sistema glandular, são 6 anos. 3 anos da dermatologia que a gente estuda a pele. São 3 anos estudando o nosso maior órgão, que é a pele, né? E a pele tem toda uma inervação, toda uma vascularização importantíssima. É o órgão de contenção do organismo. Então, são 3 anos. Como tu leste antes, a doutora Taylor fez pós-graduação em São Paulo na área de tomografia, de ressonância. Eu também fiz pós-graduação em São Paulo, na área de cirurgia dermatológica. Depois eu fiz 2 anos em Buenos Aires, na área de estética, realmente medicina estética. Depois eu fiz mais uma pós em Londres. Então, assim, a gente vai fazendo pós em cima de pós para a gente entender como é o organismo, como funciona, o que eu posso fazer em ti, o que eu posso fazer nela, o que eu posso fazer. Não é o que a pessoa deseja. Isso é muito importante. Então, eu acho muito importante que o paciente saiba, quando ele chega na nossa clínica, que existe todo um cuidado por trás. E a gente começou falando da escolha dos produtos.
Então, por exemplo, eu já fui para a Suíça, eu já fui para a Suécia, eu sei como são as fábricas, por exemplo, de ácido hialurônico. Nunca fui para Israel, da onde a fábrica que vem os ácidos hialurônicos que a Daisy representa, mas a gente sabe que uma seringa de ácido hialurônico hoje, ela tem um valor sim agregado, por quê? Ela é feita em fábricas que são totalmente robotizadas, não tem a mão humana, não tem como ser contaminado o produto. E por isso que uma seringa vem fechada, totalmente estéril, para a gente abrir e injetar. O que acontece muitas vezes em muitos locais? Esses materiais não são 100% estéreis, não são de fontes procedentes. Então, claro, vai pegar uma seringa, por melhor técnica que tu tenhas, vai utilizar, pode dar complicação sim, pode dar rejeição, pode dar infecção bacteriana, porque o produto não está estéril. Então, a gente saber também a fonte da onde a gente compra o produto é muito importante, porque a gente está trabalhando com a vida. E doutora, vocês devem pegar casos que a pessoa já vem de outros locais, que já fez outros procedimentos. Como se trata um caso desse? De complicação? De complicação. Então, tem vários tipos de complicações, tá? Existem complicações secundárias à má técnica. Então, por exemplo, injetou realmente errado, injetou em plano errado. Às vezes teve um acidente vascular, por exemplo, injetou dentro de um vaso, tem uma necrose, tem uma embolia por produto que vai necrosar. Se o produto for possível de ser desmanchado, tem enzimas, tipo hialuronidase, que a gente desmancha no ácido hialurônico, né? E vai para uma perfusão vascular, vai para uma câmara hiperbárica, por exemplo, para poder melhorar a oxigenação. Isso em caso de necrose, que a gente vê até muito comum procedimentos hoje em dia aqui de rinomodulação, porque a parte nasal tem muita vascularização e a gente vai injetar, às vezes, um produto, pode embolizar o produto para dentro de um vaso, que é o que a gente mais vê hoje em dia em termos de complicação, ou o próprio produto pode fazer uma compressão vascular, injetou demais e pode comprimir. Então, nariz, lábios e pode dar necrose, perda tecidual. A gente vê na internet isso, vê artistas que aconteceram isso. E aí como trata? Se pegar a tempo, já a hialuronidase, se já vê na hora, por exemplo, aquela isquemia que ficou branquinha a parte vascular, que por isso que tem que estar na mão de uma pessoa que entende, porque tem que enxergar que aconteceu aquilo. E o que a gente nota em muitas vezes, muitas clínicas? A tendência de ocultar, às vezes, um erro. E eu sempre digo, às vezes pode ocorrer sim algum procedimento, porque a gente está falando de ser humano, a inervação de uma pessoa, o vaso, depois a Taylor pode falar um pouco mais sobre isso, porque ela faz a ecografia, um vaso que passa normalmente, então eu vou falar um pouquinho mais cientificamente, tá? Se ficar um pouco difícil a gente explica. Vamos supor, existe artéria temporal, ela está passando normalmente por aqui. Então, se eu estou injetando por aqui, a região temporal é uma região de grande risco. Quem é que pode injetar em área temporal? Quem conhece muito anatomia e quem sabe que ali está passando uma artéria real e que eu posso canalizar aquela artéria, eu posso injetar um produto dentro dessa artéria. E essa artéria ela vai para o cérebro e alguma área ela vai entrar, ela vai para o fundo de olho, junto com essa região glabelar, que também existe artérias que irrigam o fundo de olho. Então não é tão incomum a gente vê casos de cegueira pós-procedimentos injetáveis, por quê? Canalizou uma artéria, aquele produto que deveria estar na pele não está na pele, está dentro de uma artéria e esse produto vai adiante. E muitas vezes ele vai para onde? Então, para a parte intracerebral, para dentro dos seios da face ou para o fundo de olho, de uma retina. Então, olha como é complicado tu tá com só uma seringuinha e uma agulha na mão. Então, assim, aquilo que parece muito simples pode se tornar uma tragédia. E é o que a gente está vendo muitas vezes. Então, a Taylor pode realmente corroborar comigo nisso, nessa parte, de que cada pessoa, a anatomia é diferente. Então, a gente tem que conhecer muita anatomia, tem que palpar muito quando está injetando, tem que saber o trajeto, tem que saber para onde vai. A gente vê, muitas vezes, na face da pessoa. Isso é muito importante, o médico tem que estar ligado, porque se tem uma dor exagerada durante o procedimento, tem que parar, porque não pode doer. Ele pode doer um pouquinho, uma sensibilidade, mas uma dor exagerada, para aí que tu tá com a agulha no lugar que não pode.
E será que todo mundo tem esse conhecimento, né? Acho que a Taylor pode falar um pouquinho sobre isso. Principalmente nos forames, os dois principais, né? Forames é a parte óssea. Onde saem os nervos. Quando a gente acaba em cima desses lugares, pode comprimir o nervo. E a pessoa tem sintomas. Tu não enxerga o nervo na ecografia, mas tu enxerga o produto na área. Uhum. A parte vascular também pode ou introduzir dentro, ou na ecografia tu vê aquele ácido hialurônico que é cístico comprimindo o vaso. E aí, o que dá o efeito colateral? Uma isquemia ou alguma alteração de paralisia temporária neuronal, né, da parte neurológica mesmo, por compressão de produto. Se a gente faz um diagnóstico rápido, deu essa isquemia, porque exatamente, abaixo da pele é um mistério. É um mistério. A partir do momento que tu tá na superfície, é uma coisa, abaixo da pele é um mistério. Então, quando a gente entra com uma agulha ali, a gente tem que saber, quais são os pontos proibidos de injeção. Essa é a primeira coisa. Então, esses pontos que a gente fala, forames, tá? Forame aqui, que daí pega toda essa parte de inervação, são buracos que existem na estrutura óssea. Lá embaixo, estrutura óssea. E se a gente entrar com agulha dentro de um forame, significa que o produto não vai ficar na pele nem no músculo. Ele vai adiante. E para onde que ele vai? Ele vai para dentro do seio da face, ele pode até para uma carótida, ele pode, porque ele vai adiante. São saídas de nervos, saídas de vasos que estão muito profundos e que eles vêm se superficializando para a pele. Só que a gente tá pensando muitas vezes que tu tá injetando na pele, né? Se a pessoa não sabe. E ela tá injetando quando profundo. A fala profundo, ela é uma especialista, mas a pele, o tecido, celular subcutâneo, o músculo é isso aqui. É no máximo. Então, tudo. O profundo é muito... Tá dentro de 1 centímetro, 0,8 mais ou menos. Toda a parte, por exemplo, região frontal. Quando a gente tá em região frontal, entre pele, o que tem de subcutâneo, que seria a gordura, e o músculo, é 0,3 milímetros, 0,3 centímetros, seria 3 milímetros. E tu pode cair dentro de uma zona de risco em 3 milímetros. Quer dizer que se tu aprofundar 4 milímetros, pode estar numa área de risco. Então, realmente a gente fala, tem que ter muita mão para injetar. Muita mão. Imagina isso quando a gente jogar para uma cirurgia plástica, tem que ter muita mão para operar. Tem que conhecer muito, porque imagina a secção de um nervo, que daí dá uma paralisia total e irreversível. A gente está falando do procedimento estético, no nosso caso, dermatológico, que ele é, na grande maioria das vezes, reversível, porque a gente utiliza produtos que são absorvíveis. Uma toxina botulínica que vai durar mais ou menos 6 meses. Mas e quando a gente fala de um procedimento que pode ser irreversível? Quando acontece algum problema, o profissional consegue resolver de imediato. Sim, porque nós estávamos falando antes, eu acho que a primeira ultrassonografia, que é a ecografia guiada, que nós fizemos em Caxias, fui eu e a doutora Taylor. Sim, nós fizemos às 8 da noite lá na Unimed, porque teve uma injeção de um ácido hialurônico num paciente, mas não foi acidental, foi uma injeção regular, só que ele quis tirar para fazer uma prótese posteriormente de mento e tal, então tinha que ser removida. Eu tinha que usar hialuronidase para desmanchar aquela quantidade de ácido hialurônico para ele poder colocar prótese de mentoniana. O que a gente fez? A Taylor fez a ecografia, na mesma hora eu fiz a hialuronidase, o produto desaparece na hora, some. Muito bonito de ver, porque sim. Eu olhava de novo, não tinha mais nada, porque na ecografia, o ácido hialurônico, ele aparece como se fosse um gel colóide meio esbranquiçadinho. A gente vê, ele é bem evidente, não fica dúvida. Então, muito. Então, eu entrava com a hialuronidase, desmanchava, ela olhava, desmanchou tudo. Claro que a gente palpa isso, a gente aprende, né? Eu sempre digo, os olhos do dermato tá na ponta dos dedos, porque eu não sei fazer nada se eu não tô palpando. Eu não tenho nem ideia do que eu tô fazendo se eu não colocar a mão, se eu não souber que aqui tô justa óssea, se eu não souber que aqui tem um forame, se eu não souber que aqui o mento... Então, a gente tem que estudar muito mesmo, muita anatomia.
E é maravilhoso, assim, para quem gosta disso, para quem vê o resultado que a gente vê na hora, e quem ao longo da vida, eu tenho 37 anos, assim, de formada, sem erros médicos, né? É muito importante. Claro que existe a possibilidade, às vezes, de alguma insatisfação que a gente corrige, porque aquilo que a gente está falando, o que o paciente busca, o que às vezes a pessoa quer resolver. Às vezes ele quer resolver uma vida com uma toxina botulínica, não é por aí, né? A gente não consegue. Mas, assim, a gente ter um domínio sobre aquilo que a gente faz é muito importante, porque, por exemplo, a Taylor, ecografia. Se ela errar um diagnóstico ecográfico, pode significar a vida do paciente. Vai significar a vida do paciente, porque ela está ali para fazer um diagnóstico, como se existe um tumor. Ela não viu que pode acontecer, né? Mas por que não vai acontecer com ela? Porque ela tem várias pós-graduações, porque se ficar ligada, puxa vida, não vi nada aqui, vamos aprofundar em qual exame? Uma tomografia, uma ressonância? Se o paciente tem dor, se no momento do procedimento o paciente tem dor, se eu estou ali com uma agulha e tem dor, alguma coisa está errada. E o que a gente vê nessas clínicas que não são especializadas? Eles seguem o procedimento. Eles invalidam o sentir do paciente. Sim, muitas vezes sim, em nome de talvez uma imaturidade, enfim, né? Eles invalidam o sentir, o paciente está sentindo, está relatando. E às vezes também você está sentindo e está com vergonha de dizer que está sentindo. Sim, mas eu passo o tempo inteiro perguntando. Chega a ser chato, mas assim, ó, eu entrei com a agulha no paciente e pergunto, tá tudo bem? Tá doendo? Não, tá tudo bem. Tá doendo? Não, tudo bem. Tá doendo? Não. Parece mentira, mas essa coisa é muito importante, porque esse é um sinal pra gente. E isso vale para qualquer especialização. Por exemplo, odontológica, tá tratando um canal, anestesiou. Tá doendo? Gente, aquele canal muito provavelmente tem perfuração, se a anestesia não pegou. Não sei se você já ouviu essa a anestesia não pegou. Por que uma anestesia não pega? Porque tem um processo inflamatório que é gigante. Não existe outra forma de uma anestesia. Provavelmente tem que abrir, fazer aquele tratamento, digamos, né? Nesse caso. E não pode fechar o dente, vamos supor, nós estamos falando no odonto, né? No odonto. Mas no caso, quando a anestesia não pega, quando a pessoa está sentindo muita dor, vocês param de fazer o procedimento nesse momento? Sim, é obrigatório. Por isso que existe um risco também maior de fazer procedimentos em pacientes sedados. Porque essa resposta dele, né, o paciente está sedado e a gente não está sabendo o nível de dor. Por exemplo, quando a gente faz um CO2 fracionado, que é um laser de profundidade, a gente pode graduar ele para vários níveis de pele, né? Então, posso fazer mais superficial, médio, mais profundo. Quanto mais profundidade, maior ele vai ter a dor. Se a dor é insuportável, eu tô numa camada muito profunda de pele, então não posso ser tão agressiva. Tanto que os peelings de fenol, eles foram proibidos agora, né? Pelos riscos do fenol, riscos cardiotóxicos do fenol. Porque o risco do fenol ser absorvido e ter parada cardíaca era enorme. Então, só poderia fazer um peeling de fenol com anestesista e em bloco cirúrgico. E a gente viu vários peelings de fenol que deram muito certos com anestesista e em bloco cirúrgico. Onde é que começou a dar problema? Começaram a fazer em estética. Esteticista, enfermeira. Olha, não querendo assim menosprezar nenhum tipo de... Mas qualquer pessoa poderia fazer um fenol. Podia comprar na internet um fenol e fazer. E aí deu morte, por quê? Porque ele é cardiotóxico, absorve da parada cardíaca. Então, se a gente está dentro de um bloco cirúrgico, isso também é muito importante, com o anestesista do lado, quando eu fiz a hialuronidase naquele paciente, eu pedi o anestesista na sala, lá no médico. Por que eu pedi o anestesista? Para desmanchar um ácido hialurônico que tinha sido injetado. Tá? Por que eu pedi o anestesista? Porque a hialuronidase, ela é uma enzima que, se o organismo entender como sendo maléfica, ela pode dar choque anafilático. E aí, o que tu faz com choque anafilático com um paciente num consultório? Não faz nada. Salvo que tu
tenha um respaldo. E eu disse para Taylor, eu faço hialuronidase desde que a gente vai para o hospital com um anestesista na sala, era ela, então assim, e outros médicos ali se precisasse, porque aí tu tem um suporte. Então a gente não corre o risco. O que a gente aprende na medicina, na boa medicina? Tu não pode correr o risco. O paciente não pode correr o risco. Não pode. Não pode correr o risco. Essa questão. Não tem como correr o risco. E isso é para qualquer coisa. Por exemplo, vai pintar um cabelo. É simples, né? Mas se usar uma química que der tudo errado e quebrar o cabelo inteiro da pessoa. A pessoa correu o risco, muito provavelmente, de usar uma química que não tá legal. Não conhecia o que tinha por trás daquele cabelo. Não sabia o que tinha sido feito antes. Mas ainda o cabelo, quando a gente fala de riscos, tu corta e tá tudo certo. Tá tudo certo, entre aspas, né? Mais ou menos, Mais né? ou menos. Sim. Agora, quando a gente fala em pele, que é mais, não tá tudo certo. Não tem então, imagina buscar, assim, ó, vamos trazer para dentro da estética hoje a quantidade que existe no mercado de ácidos hialurônicos. Acho que agora a Daisy pode nos ajudar um pouco, porque ela representa uma indústria de ácido hialurônico, que é de produtos que vem de Israel, mas a gente tem da Suécia, a gente tem ácido hialurônico que vem da Suíça, da França. São os 4 grandes mercados, né? Coreia do Sul também. Mas, sim, são os grandes 4 mercados, assim, que a gente tem conhecimento, que a Coreia é um pouco mais recente, né? De indústria de ácido hialurônico, que tem tecnologia de know-how há mais de 30 anos. Então, a gente, por exemplo, escolhe produtos que a gente tem conhecimento de que aqueles produtos foram injetados em muitas pessoas e que naquelas pessoas não deu reação. Ou que a reação é mínima. Existe chance sim, né? A gente tá falando de corpo humano, mas que o índice de complicação com aquele produto é menos de 1%. Pode acontecer? Pode, mas a chance é minúscula. E aí que vem, às vezes, o preço, né? Um pouco mais caro, porque que tem coisas que são mais baratas e por que são mais caras, porque também é muito do produto que a gente usa. E eu acho que nesse ponto ela pode nos explicar algo que é um pouco mais, assim, difícil das pessoas entenderem, mas hoje a gente chama de G-prime, que é o tipo de ácido hialurônico e o tipo de peso molecular que aquele ácido hialurônico tem. Então, não é só a gente ter o conhecimento da anatomia, nem estar com a ponta da agulha onde tem que estar na hora de injetar, mas também de qual ácido hialurônico a gente vai escolher, com o chamado G-prime, que daí é a tecnologia deles, né, da indústria farmacêutica, que vai nos dizer, esse produto tem um G-prime X, Y e tal, que a gente vai ter que escolher. E agora acho que a Daisy pode nos ajudar um pouquinho. Então, a importância de escolher a injetável é importante, enfim. A Renova, ou qualquer indústria farmacêutica de referência hoje a nível Brasil, tem toda uma preocupação de ter estudos e evidências que demonstram que se você aplicar esse ácido hialurônico no paciente, você não vai ter nenhum tipo de risco para aquele paciente. E sem falar que a gente está falando de ácido hialurônico, não está falando de nenhum tipo de preenchedor definitivo que corre os demais riscos também. Então, a Renova ela tem uma preocupação em trazer estudos e evidências científicas. A gente não simplesmente traz um produto, um ácido hialurônico embalado ali, dizendo que custa um valor X, mas atrás disso tem todos os estudos e a preocupação com relação à procedência desse ácido hialurônico. Sem falar da relação também com os bioestimuladores de colágeno que a gente trabalha também, que a gente tem toda uma questão de evidência científica. E existe muito a questão da banalização dos procedimentos estéticos, que muitas das vezes, e as circunstâncias, Miriane, acaba aqui fazendo uma técnica errada. Então, às vezes, o profissional que não está habilitado, não sabe fazer a utilização do produto, não utiliza com a diluição correta, utilizando uma diluição uma diluição errada, e uma técnica errada, tu pode trazer riscos para o teu paciente, ou muitas vezes até um resultado que não é o que se espera, que às vezes a doutora acaba encontrando
nos exames, né, de ecografia, e que muitas das vezes esse profissional que procurou alguém que não tem a expertise acaba voltando para um profissional da área da saúde, da medicina, para corrigir. Então, o que ela quer dizer com isso? Que a gente tem que ter conhecimento técnico e do produto. Os produtos, muitos já vêm prontos e muitos produtos a gente tem que fazer diluição, tá? Ou seja, bioestimuladores, a gente tem que fazer diluição. São hoje em dia 2 ou 3 tipos de bioestimuladores que nós temos no comércio, né, geral, mundial. A gente está falando isso mundial, tá? Por que a gente está falando mundial? Porque o Brasil é líder nessa parte, junto aos Estados Unidos, de procedimentos estéticos. Na área de cirurgia plástica, nós somos maiores do que os Estados Unidos em procedimentos estéticos. Então, essa indústria é uma indústria que gera bilhões, não só bilhões de dólares, como é uma indústria que gera bilhões de pacientes no mundo inteiro fazendo procedimentos todos os dias. Então, quando a gente vai para um congresso, a gente estuda, digamos, em tempo real o que está acontecendo nos grandes países, e o Brasil é um dos grandes países de procura estética. Então, é muito importante saber a técnica, o que a gente está injetando, a procedência do produto, porque já teve, inclusive, né, produtos que foram contrabandeados, que entraram no Brasil sem Anvisa, e isso é importante, então, saber de quem está comprando. Então, o médico também é responsável, saber de qual laboratório, qual indústria ele está comprando, é responsabilidade nossa abrir uma seringa e saber o que você está injetando no seu paciente. É responsabilidade do médico, porque existe toda essa parte legal da medicina que eu acho bem importante trazer, que muitas vezes outras especialidades que não médicas não estão dentro de um Conselho Federal de Medicina, como a gente está com a mesma rigidez, que é desde a parte de asepsia do local que tu está injetando, do próprio consultório. Às vezes as pessoas vão lá, fazem um procedimento injetável num lugar que não está asséptico, claro que a chance de uma bactéria é enorme. A procedência do produto, de que laboratório está comprando, qual é o laboratório que está fazendo, porque é responsabilidade do médico abrir e injetar, é nossa responsabilidade. Técnica, se eu estou injetando no plano correto, é minha responsabilidade. Então, quando a gente vê toda uma série de complicações técnicas, vamos falar não do produto, porque o produto pode sim, em algum momento, dar uma rejeição. Isso pode ocorrer. Mas vamos falar de uma responsabilidade técnica real, de saber pegar aquele produto e injetar no plano certo para a gente não ter complicação. Envolve uma coisa gigantesca por trás da gente, que são vários laboratórios estudando aquele produto, falando G-Prime pra gente, ó, o que deve ser injetado no lábio, o que deve ser injetado na região frontal, o que pode injetar na região malar, o que pode injetar no pescoço, o que pode injetar no glúteo, o que pode injetar no braço, que forma vai utilizar, se vai fazer com agulha, se vai fazer com cânula, o que é mais seguro, em que ponto a gente vai usar cânula, em que ponto a gente vai usar agulha. Agora tá super na moda, né, a bioestimulação de glúteo. Então, sim, é muito legal, é maravilhoso o resultado. O risco é mínimo na mão de quem sabe fazer. É mínimo. É quase inexistente para quem sabe fazer, né? Então, a Renova, ela é líder no mercado de estética corporal. Pelos produtos em si. Que, por exemplo, tem o Eleva X. Eu vou citar os nomes comerciais, porque acho que não tem problema. Mas o Eleva X é ácido polilático. Então, ele faz uma bioestimulação a nível assim, de colágeno um pouquinho mais superficial. Aí tem a hidroxiapatita de cálcio, que é o Diamond, que depois a Taylor pode falar também a diferença do ácido hialurônico quanto a uma hidroxiapatita de cálcio, por exemplo, num exame ecográfico que a gente está fazendo, porque muitas vezes tem que avaliar se ficou bem, se está tudo certo, né? A gente está falando dos produtos liberados no Brasil na estética corporal. Metacrilato não é, tá? Tem vários profissionais utilizando, mas é off-label, né? Não existe, assim, uma legislação que diga que possa pegar um silicone, um plástico, que é o metacril, e injetar no paciente que seja seguro. Não existe. Todo profissional que injeta metacril, ele sabe dos riscos que ele está correndo. E por que ele escolhe um metacrilato? Que é mais barato.
na parte de legislação, o único procedimento que tinha liberação para o uso de metacrilato era paciente HIV positivo anos atrás, porque dava realmente uma reabsorção do subcutâneo, dava então uma face meia característica do paciente HIV positivo, que hoje a gente já não tem mais pelos o uso dos antirretrovirais, então realmente não tem mais aquele problema, né, porque o vírus já está meio dominado pela medicação, mas antigamente tinha sim um aprofundamento facial e até onde eu sei era a única legislação que poderia estar um metacrilato, assim, por lei. Hoje eu acho que não existe, porque a Renova trabalha com Metacril, uma Allergan trabalha com Metacril, não. Uma Merz trabalha com Metacril, não. Grandes laboratórios não trabalham com Metacril. Por que eles não trabalham com metacrilato? Porque eles sabem dos riscos e do quanto custaria uma indenização para um laboratório que usasse uma medicação que está proibida por lei, tu imagina. Então isso, se a pessoa não souber, Miriane, ela não sabe nada. É a grande verdade. E a gente, ai meu Deus, eu vou fazer a gente só quer ficar bonita. Só quer ficar bonita. Sim, esse só quer ficar bonita. Aí que tá, é que a gente só quer ficar bonita. Exato, então a gente só quer ficar bonita. Escolha um profissional que saiba. Isso, exato. Escolha um profissional que conheça, que tenha por trás toda essa dinâmica que, gente, é uma cadeia, assim, de hierarquia gigantesca, desde o momento em que se cria um produto. Vamos falar um pouquinho da toxina botulínica, que eu acho que é o procedimento mais feito no mundo, tá? Que é o Botox. Então, todo mundo fala Botox, mas hoje em dia tem vários nomes comerciais, tem o Nabota, que é da Renova, tem o Zilmen, que é o da Merz, tem o Dysport, que é o da Galderma. Então, a gente tem conhecimento de todos esses, porque a gente usa todos esses. Por quê? Porque existem diferenças entre os produtos. Às vezes eu quero paralisar mais, às vezes eu quero paralisar menos, às vezes eu quero usar um ponto avançado, que um posso, outro não posso. Então isso é todo um conhecimento técnico, tá? Mas vamos pegar lá na frente o Botox, que foi a minha tese quando eu fiz a pós-graduação na Argentina, em 96, 97. Eu defendi a tese sobre toxina botulínica no terço superior da face. Essa foi a minha tese não é bem como se fosse um mestrado, né? Porque é outro país, mas é como se fosse, lá eles consideram quase como se fosse um doutorado. Então, minha tese foi sobre isso. Toxina botulínica no terço superior da face, que era a paralisação na época, que era o que se fazia. Como foi verificada a ação da toxina botulínica? Talvez nem elas saibam totalmente. A Deise acho que sabe. Os irmãos Carruthers, eles eram oftalmologistas. E eles começaram a usar a toxina botulínica para a região ocular, para tratamento do estrabismo, né? E para alteração de visão por causa do nervo óptico. Então, eles injetavam nessa região e eles verificaram que ia melhorando as rugas de expressão. Então, foi um achado, assim, que revolucionou a indústria de estética e de beleza. Foi um efeito colateral bem-vindo. E isso a gente vê em várias outras coisas. Por exemplo, o minoxidil na queda de cabelo é outro efeito colateral bem-vindo. Muitas coisas na estética foram acaso de efeitos colaterais, como o minoxidil, que é um antihipertensivo usado para pressão arterial. Eles começaram a verificar que quem estava tomando minoxidil, principalmente homens, começou a crescer de novo o cabelo. Então, o que foi feito? Finasterida também, uma medicação para próstata, que é utilizada hoje para queda de cabelo. Por quê? São bloqueadores periféricos do hormônio masculino. E a grande causa da alopecia androgenética, digamos, a queda de cabelo hormonal androgenética, por causa de hormônio masculino e genética, vem de um excesso de hormônio masculino periférico, a nível de receptores capilares. Agora eu falei difícil, né? Então, assim, todo fio de cabelo, nós já migramos lá da injeção pro fio, mas é isso aí, faz parte. Tudo isso tem que, né? As pessoas têm que saber. Então, todo fio capilar tem um receptor e a testosterona se liga a esse receptor. Quando a testosterona está ligada ao receptor do fio, esse fio vai ficando mais ralinho, mais fininho, vai sofrendo um processo chamado de micronização e ele não cresce mais.
Através de minoxidil, finasterida, dutasterida, o que se fez? Substâncias que são medicamentos que se viram que se ligam a esse receptor aqui e evita a ação periférica da testosterona no folículo. Então, enquanto tu toma, teu folículo está protegido, porque aquela substância lá tá no receptor. A testosterona só evita no folículo, né? Dá um pouco de efeito colateral, sim, tá? Mas aí o que se fez? Se ajustou a dose. Então, antigamente, a dose de finasterida para próstata, por exemplo, hiperplasia prostática, era 5 miligramas. Hoje em dia, para queda de cabelo, é 1 miligrama. Então, eles chegaram a uma dose que dá o menor efeito colateral possível, vai dar sim, porque qualquer medicação dá, mas o menor efeito colateral possível para reduzir a queda de cabelo. Então, isso foi assim com minoxidil, foi assim com finasterida, dutasterida e outras substâncias. E voltando à toxina botulínica, então, foi um achado por esses irmãos Carruthers, que depois, então, trouxeram para a Allergan, que foi o primeiro laboratório realmente mundial, que é um laboratório que é uma fusão entre Estados Unidos e Noruega, se não me engano, Irlanda. Acho que a Allergan é uma fusão entre Estados Unidos e Irlanda, que realmente tiveram durante muitos anos esse grande mercado da toxina. Eles foram pioneiros e mantiveram muito tempo depois que apareceram outros laboratórios podendo produzir toxina botulínica, porque da onde vem a toxina botulínica? Ela vem de uma bactéria, que é o Clostridium tetani, que é o que dá o tétano, que paralisa. Então, eles isolaram aquela cepa de bactéria e trouxeram para dentro de um frasquinho aquela bactéria atenuada, em que a gente vai injetar, vai paralisar aquele músculo num raio de ação mais ou menos de 1 a no máximo 3 centímetros de onde a gente injetar, na parte muscular, com efeito médio de mais ou menos 6 meses, tá? Então, olha, pensa bem, né, toda a infra que tem por trás de um laboratório para poder chegar a uma tecnologia que vai causar uma paralisação muscular temporária, sem risco para o paciente, salvo, claro, em pacientes que têm distrofias musculares, tá? Então, pacientes que têm tendência à perda muscular, força muscular, a gente não deve utilizar uma toxina botulínica. Aí entra a parte de um médico sabendo que o paciente tem lá uma distrofia muscular, ele não pode fazer. Assim como quem tem doenças autoimunes, a gente cuida muito em relação aos ácidos hialurônicos e bioestimuladores, porque pode o organismo entender como um corpo estranho e desencadear uma doença autoimune, né, que são as várias hoje em dia, artrite reumatoide, etc e tal, lúpus. Então isso não é simplesmente pegar, abrir uma seringuinha e injetar, que é o que nós começamos a conversar. O que é o mais importante de um médico? Conhecer a vida do seu paciente, as doenças, as medicações que ele toma e aonde ele quer chegar. Então, Miri, daqui a 20 anos, como tu quer ser? Eu quero ser bem bonita. Eu quero ser assim. Eu vou te dizer, será que dá? Será que não dá? Olha, a Miri precisa fazer isso, vou manter dessa forma, tem as tecnologias. Hoje em dia tem vários lasers, tem injetáveis, tem skincare que tem que fazer em casa. Tem que ter cuidados que tu vai ter na parte da tua alimentação, nos teus hábitos de vida. Não adianta nada ir num super profissional e ir lá se jogar no sol do meio-dia. Sol detona a pele, né? Então, é uma série de fatores que eu acho que é bem importante esse conhecimento, a relação médico-paciente também é muito importante. Aí tu trouxe manutenção dos procedimentos, né? Uhum. Essa questão, como tu trouxe fez todo um procedimento se jogar no sol do meio-dia, mas quais os produtos usar? Porque, bom, eu tenho um bom médico, tô super bem acompanhada, fiz bons procedimentos e eu vou para casa, né? Como todas nós vamos para casa e a gente vai viver como manter mais, né? E cuidar bem da pele nesse momento do nosso dia a dia, o nosso skincare do dia a dia. Tem tantas opções no mercado e a gente é assediado por tantas marcas por aí que a gente fica com dúvida de que forma cuidar e como escolher. Então, acho que hoje toda a parte de skincare, ela vem contribuindo muito também com essas tecnologias que estão dentro, que são os ativos dentro dos produtos. Então, eu criei lá em 2013 a minha marca Luminous Skin, porque tinha uma deficiência, assim, a nível de mercado, que hoje já não é, assim, tão visível, porém que
alguns em termos de custo ainda são bastante elevados, que são os antioxidantes. Então, acho que hoje, basicamente, a gente está baseando todo o skincare de grandes marcas em antioxidantes, que é a vitamina C, que é a vitamina E, que é a resveratrol, que são várias coisas que vão evitar a oxidação celular, que é o que causa um grande envelhecimento a nível orgânico. Então, saindo um pouquinho dos procedimentos em si, porque tem aqueles pacientes que, por exemplo, não querem fazer procedimentos, eles só querem fazer o skincare. Eu só quero usar um bom protetor, eu só quero fazer uma boa higiene da minha pele, eu só quero usar um bom creme de dia e um bom creme à noite. O que a gente vai prescrever, por exemplo, como dermatologista, né? Então, focos, assim, principais, tipo de pele. Pele seca, pele mista, pele oleosa. Vai direcionar um tipo de produto ou outro tipo de produto, tá? Filtro solar sempre, todos os dias é importantíssimo. Limpeza da pele, todos os dias é importantíssimo. As vitaminas, ácido hialurônico que tem hoje nos cremes, resveratrol, os antioxidantes são fundamentais. Modifica muito. É como a gente se alimentar de vitamina e a pele da gente também se alimenta de vitaminas. Porque existem canais por onde esses produtos podem passar esses ativos dentro da própria pele. E tem várias tecnologias hoje dentro dos cremes que antigamente não tinham. Essa indústria, é que a indústria de estética e cosmética, ela é tão grande, ela gira tanta coisa que a gente chega a se perder, né, Daisy? Tipo assim, um congresso, vamos contar como é um congresso de dermatologia. Nossos congressos mundiais chegam a ter 20 mil médicos inscritos. São centros de convenções, por exemplo, como tem o de Paris, como tem da Alemanha, Estados Unidos, gigantescos, 3, 4 andares. Em um andar ficam tecnologias, por exemplo, lasers, várias tecnologias que pegam tanto a parte dermatológica quanto cirúrgica, áreas que são estandes só de injetáveis, áreas que são só cosméticos, aulas que a gente tem de tratamento, por exemplo, vamos falar um pouquinho de melasma, né? Que é bastante comum, que são as manchas de pele, que dá na gestação, que dá pelo uso de anticoncepcional, dá até em homens hoje em dia pela parte genética, tá? Que são aquelas manchas escuras. Então, existe clareamento que a gente pode fazer de manchas através de lasers, de várias tecnologias a laser, cremes que contêm, então, ácido cógico, ácido glicólico, ácido azelaico, vitamina C, vários clareadores para a pele, ácido retinóico. Então, tudo isso, peelings que a gente pode fazer superficial de clareamento, o uso do protetor solar, o uso muitas vezes de substâncias que mimetizam via oral um protetor solar, como é o hélio oral, que toma e reduz a sensibilidade da pele em relação ao sol, tá? Que também pode ser utilizado para doenças autoimunes, como por exemplo também é o lúpus, que sensibiliza em relação ao sol. Então a gente faz uso não só tópico, como também via oral. Então assim, é gigantesco. A gente chega num congresso mundial, assim, a gente fica lá 4 dias e não dá para ver tudo. A gente não consegue. Por isso que hoje dentro da nossa especialidade existem subespecialidades que só tratam a queda de cabelo, algumas que é a tricologia, algumas só tratam manchas cutâneas, melasma, etc. Porque é muito difícil uma pessoa conseguir abraçar o mundo, né, Daisy? A gente vê isso. E essa parte do laboratório, por que eu trago a importância do laboratório? Que a gente tem uma assessoria deles muito direta de todos os laboratórios, né? Não é só a Renova, todos que a gente trabalha. Porque eles estão na base do estudo científico atrás de nós, nos dizendo, olha, doutora Glenda, tal produto pode injetar assim, assim, assim. Não pode superficializar injeção por causa disso. Então, a gente, quando começa a injetar o produto, que vê que aquela pele não ficou, formou uma casca de laranja e tal, na primeira, eu tô com um G-Prime errado. O que é o G-Prime? É o tamanho, o peso molecular daquele produto. Então, por isso, sim, muitas vezes a gente vai lá, troca o ácido hialurônico e continua porque o nível mudou.
Quem é que vai fazer isso? Gente, só quem tem muita responsabilidade, porque senão eles vão continuar injetando sim, porque o produto é caro, cada seringa que tu usar, que tu abrir, se não for utilizado, tem que ir fora. Então, assim, realmente tem que ter um conhecimento. E quando a gente pegar uma gama, quantos ácidos hialurônicos hoje a Renova tem? Uns 6 a 8 tipos. Lábio, aumento de lábio, só para uma hidratação labial. Para hidratação, harmonizar. Para suporte facial. Uma estruturação, harmonizar. Então, cada ácido hialurônico tem injetável, tem uma coesividade, uma elasticidade. Então, você não pode aplicar, por exemplo, um preenche. Se aplicar, vai ficar com a boca de pato, por exemplo. Que a gente vê por aí algumas coisas assim. Sim. Um ácido hialurônico com um GPA alto de alto, que vai alta densidade, no caso. Se aplicar no lábio, pode ficar com boca de pato. Então, por isso que a importância de utilizar cada preenchedor específico de ácido hialurônico para uma indicação. Para o local correto. Aí vem o papel fundamental que a gente traz, de trazer a informação científica de cada produto, né, alinhado a estudos e evidências para que o risco seja mínimo ou que não ocorra. Porque a gente passa a orientação para o profissional de saúde para que ele possa estar com suporte para fazer o seu procedimento no seu paciente com a maior segurança possível. E isso é uma outra coisa importante. Então, vamos supor, a Renova tem 8 tipos de ácido hialurônico. A linha MERS também, ou outros tantos. Linha da Allergan, outros tantos. E a gente tem bioestimuladores nisso. Então, acho que hoje em dia o médico, nós temos, no mínimo, 30, 40 produtos que a gente tem no nosso consultório, que a gente vai escolher. Eu vou injetar aqui assim, ó, qual que eu vou escolher? É tal. Por tipo de pele, para a idade do paciente, para a parte óssea, que eu queria trazer um pouquinho essa parte da Taylor, que é muito importante, porque a gente vai perdendo também estrutura óssea com o envelhecimento. Então, a gente não perde só a capacidade de colágeno, nem só a parte muscular, nem só tecido de gordura no rosto. Porque o rosto ele é feito de coxins gordurosos, né? São partições de gordura. Então, quando a gente tem um rosto mais cheinho, mais novo, ele vai com o tempo caindo, né? Porque existem coxins, são como se fosse uma estrutura fibrosa que segura aquela parte de gordura em tal local. Isso bonitinho quando a gente é novo e depois vai brincando. Então, com isso também vem o envelhecimento ósseo. Eu queria que a Taylor até nos ajudasse nisso. Ósseo. Muito de reabsorção óssea. E hoje tem uma técnica que depois a gente vai falar, né, Daisy, sobre como a gente está repondo, inclusive, parte óssea através de ácidos hialurônicos de profundidade que gera ação de osteoclastos e fibroblastos, melhorando essa parte de perda óssea. Acho que seria legal a Taylor falar um pouco sobre o que a gente vê. Controle hormonal, essa parte de perda óssea, mas a gente ainda vê muito. Pacientes que fizeram extrações dentárias, por exemplo. Anos atrás eram comum. Eles tiravam quase todos os dentes, usavam prótese da absorção e o esfíncter da boca é um esfíncter, né? Olho, boca. Então, assim, vai enrugando. Então, muitas vezes a gente faz preenchedor labial e a gente não consegue repor aquele volume perdido, porque o que tá lá por baixo é uma perda óssea importante, inclusive de gengiva, nessa extração dentária, né? Inclusive, para fazer implante dentário, tem que fazer enxerto ósseo, porque não tem substrato para segurar. Então, tu imagina a pele também, não tem substrato para segurar aquele implante. Então, tu imagina a pele também. Então, isso é visível numa tomografia, por exemplo. A parte óssea é visível quando começa a ter uma reabsorção, uma osteopenia, por exemplo. A gente está falando do facial, né? Mas, claro, que ocorre em várias, por exemplo, a parte de cabeça de fêmur, coluna. E já tem os ácidos hialurônicos também de tratamento corporal para a parte óssea. Cartilagem, tá? De parte de quadril, quando começa aquele osso contra osso, foi perdendo cartilagem, se injeta ali através de uma vídeo.
Não é Medula também se faz entre vértebras, né? Não medula em si, mas em espaços discais, ali de disco. Também injeção de ácido hialurônico que vai promover que não tenha aquele osso contra osso, que é o que gera dores absurdas. O disco melhora. Então, olha quanto tá andando junto. Eu sou apaixonada, né? Então, assim, quanto tá andando junto a estética, todo o desenvolvimento de beleza que faz um laboratório, que traz um ácido hialurônico e depois se descobre que ele também melhora fibroblasto, osteoclasto, que são substâncias, né, parte óssea, e que vai chegar também para a parte gengival, muito provavelmente. Já tem, mas aí sim não está ainda 100% consagrado, essa reposição de gengiva, de perda de gengiva com o passar do tempo, da idade, com ácido hialurônico. Então, tu imagina que maravilha, ou seja, lá na frente eu imagino, as pessoas... Miri, tu não vai te preocupar. Sim, porque a gente já tá pegando, eu já tô há 30 anos nessa área, né, desde 96. Eu me injeto ácido hialurônico, toxina botulínica, já estou há 30 anos nesse mercado, imagina daqui a 20 anos, como vai estar desenvolvido, ou seja, se as pessoas pensam que elas vão envelhecer, eu com 18, 20 anos eu tive acne. Hoje eu não tenho sinal de acne na pele. Por quê? Foi tratamento com laser, foi tratamento com bioestimulador, que a gente usa muito. Tem uma técnica, eu vou falar, pode falar. E a doutora Keila trouxe, nós estávamos conversando nos bastidores. Porque eu tenho que... Hoje a gente tem uma vida, né? Vocês vão tendo uma vida cada vez mais agitada e compromissos. Por que tem que ter longevidade? Por que nós temos que ter um pique de 20 anos, mas continuar com a aparência, por exemplo, de 60 anos, como era há anos atrás? Não tem. Porque isso me chamou muita atenção, meu primeiro congresso que eu fui aos Estados Unidos, o quanto lá os médicos se cuidavam. Porque aí eu estranhei isso, sabe? Não era muito comum aqui no Brasil. A gente via a nossa classe médica cuidava muito dos outros e se cuidava pouco. E eu tenho muitos pacientes médicos hoje, homens e mulheres que se cuidam. Porque eu estranhei isso. Por exemplo, meu primeiro congresso que foi nos Estados Unidos, eu acho que formei terminei em 88, 91, 93, eu acho que foi o primeiro congresso dos Estados Unidos. E me chamou muito a atenção o quanto as pessoas lá se cuidam e quanto os médicos lá se cuidam. E eu perguntei para um deles, que era chefe da universidade lá de Miami, da parte de dermatologia. Ele disse assim, pensa que nós temos que representar a parte da população que está bem. Porque como é que vai chegar num consultório médico e o médico vai estar pior que o paciente? E é verdade, vale para uma nutricionista, vale para uma fisioterapeuta, vale para um dentista, vai chegar no dentista, o dentista não tem dente bom, não deu certo, né? Então, assim, e isso veio, porque realmente a parte de estética começou com toxina botulínica nos Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos, começou de lá para cá, da Allergan. E foi vindo para o nosso mercado, e hoje o que a gente vê? Pessoas que querem trabalhar assim, querem dar palestras, querem se apresentar, querem estar bem. Querem que o público de 20 anos, 30 anos, nos vejam mulheres de praticamente 60. Bem. Eu esqueço que tu tem 60 anos. Não. Mas eles querem que eles querem ver? Que a gente esteja bem, porque quando eles chegarem na nossa idade, e olha que hoje a gente correu, hein? Nossa, eu fui pro salão, voltei, fui pra cá, fui pra lá, chuva, ciclone e tal e tal. E a gente tá bem. Mas é toda uma... Não é aqui também, né? Tu tem que estar bem de cabeça, tu tem que estar bem da parte óssea, a parte de estrutura, de coluna. A Taylor esses dias me fez uma como acho que foi, né, Taylor, que coloca assim, nossa, tua coluna tá boa, tá bem retinha, tu não tem nem um bico de papagaio. Eu falei, mas só que me faltava. Ela me disse, mas é maravilhoso. O exame de imagem, assim, eu acho que ela deve ser apaixonada por imagem como eu sou também na dermatologia. E eu sempre acho que as pessoas têm que procurar os profissionais que são apaixonados por aquilo que fazem. Porque a gente entra na sala dela e entra na tomografia hoje em dia, que é, né, quando ela tá fazendo o laudo, digamos. As pessoas não têm ideia. Mas tu olha o ser humano de todos os ângulos. Ele gira. Então, assim, imagina, tu tá vendo uma tomografia craniana,
o crânio tá girando, a gente tá vendo todos os forames, a gente tá vendo se tá toda a estrutura certa, se a parte ocular, o globo ocular tá bem colocado, não tá bem colocado. É maravilhoso tu entrar dentro. Coração. Olha que lindo. Então tu pega aquele coração na mão. Ele gira, ele vira... E essa visita... E essa... Sim, você que vem, Não. doutora, tu que vem da área, né, da imagem. O formato foi... Nossa, a tecnologia foi melhorando muito e cada vez os aparelhos mais... A tecnologia ajuda muito, nossa. E falando de cuidados, né, Glenda? Quando a gente fala de cuidados de skincare, a gente fala não só da importância de cuidados com a alimentação, de cuidados com profissionais que vão fazer a ação dos produtos que tu vai utilizar, mas todos os dias a gente vê os cuidados com a pele, que a doutora Glenda, eu sou fã dos produtos dela, né? Ela tem a linha Skin, que é uma linha incrível, desenvolvida justamente para a pele da pele brasileira, né? Sim. Então, o que a gente pensou no skincare Uso os meus também agora. Olha, gente, bom, o que eu quis trazer? Primeiro, produtos que fossem acessíveis, que não fossem, assim, extremamente caros, com ativos muito importantes. Então, por exemplo, esse, digamos, é um protetor solar com uma cor de base muito bonita, um FPS 60. E o que ele tem dentro? Uma microesfera oca de vidro. Isso aqui é uma tecnologia que tem dentro uma microesfera oca de vidro. Que quando a gente passa, ele dá luminosidade na pele. Então, aquilo que a gente vê é o reflexo de uma microesfera oca de vidro dentro do produto. Aqui a gente lançou, por exemplo, um primer verde. Por que ele é verde? Porque o verde neutraliza o vermelho da pele. Aqui dentro tem ginkgo biloba e tem o chá verde. Então são calmantes. Isso aí. Para quem tem uma pele muito rosada, uma pele muito vermelha, uma pele... Vou te dar um feedback desse protetor. Não fica com brilho oleoso. Ele dá luminosidade, mas não dá aquele aspecto brilhante. É, isso. Mas por quê? Eu, como tive acne, olha bem, né? Eu acho que eu tive muita acne quando eu fui adolescente e não tinha tratamento na minha época, não? Daí depois eu tive que tomar um Roacutan, quando chegou depois a idade lá que eu já estava formada por fazer Roacutan. E depois fui tratar a cicatriz de acne com laser, com bioestimulador, através de uma técnica chamada subcisão. E eu procurei trazer sempre produtos livres de óleo. Oil free. Então, com alto poder de hidratação da pele, mas sem gordura dentro dos cremes, tá? Tanto que algumas peles extremamente secas, realmente eu vou dizer assim que os nossos produtos, eles já dificultam um pouquinho. Por isso ela falou a pele brasileira, porque a pele brasileira a gente tem uma quantidade de glândula sebácea muito maior do que em outras peles. Por exemplo, a pele francesa é muito mais seca, menor quantidade de glândulas sebáceas, e a água é extremamente calcária na França. Toma um banho, a gente sai puxando do banho. Se não hidratar. Por isso que cremes que vêm da França, eles têm um poder de nutrição, de hidratação muito forte mesmo. Porque lá, realmente, a pele fica muito seca. Vamos por Paris, tem que hidratar bastante, porque a água é calcária, a pele mais seca, às vezes o banho muito quente. Né? Onde é mais frio também desidrata. Então, o que eu procurei fazer na nossa linha? Ativos, por exemplo, esse aqui, rosa mosqueta do Chile, ácido hialurônico e manteiga de karité. Ele hidrata, porém a manteiga de karité não deixa a pele oleosa. Então, tem uma hidratação. Os sabonetes que tem os óleos essenciais dentro, os óleos também. Eles hidratam num banho, mas não tem aquela oleosidade. Aqui é a espuminha de limpeza. É espuminha com cravinha, do meu momento, babosa e camomila. É calmante. Aí o demaquilante, que é bifásico, tem dentro óleo de amêndoas. E esses produtos que hoje vêm com essa caixinha nessa cor aqui, são produtos veganos. Eles estão livres de qualquer tipo de parabeno, de qualquer conservante que tenha
risco. Doutora Então, Glenda, eu amo os teus detalhes, que até dentro da caixinha, gente. Olha é isso, pensado. dá um close aqui dentro dessa caixinha. É uma linha pensada. Até interno da caixinha é Aqui pensado, sabe? é o nosso primer rosa, ó, que é rosa. Por que é rosa? Porque o rosa, ele ilumina muito a pele. Então, antes de maquiagens... E ele tem uma textura muito boa. Não posso falar tanto assim, né? Mas eu adoro. E já o verde já é mais gel, porque a gente tá pensando numa pele mais sensível, uma pele que não vai suportar, às vezes, um creme mais pesado. Um protetor que vai dar realmente esse cuidado com cor, mas não deixar aquela coisa que tu via antigamente, um tom meio alaranjado até nos protetores, né? Que depois tinha que maquiar por cima. Hoje em dia não tem necessidade. E o skincare, ele é importante, viu? Que uma coisa complemente a outra. Não tem como fazer um tratamento que, por exemplo, que vai usar de manhã não vai ser combinado com aquilo que a gente vai usar à noite. Então, foi muito bem pensada essa parte toda da linha do que é o produto pro dia. Por exemplo, o FPS 30, que tem lavanda dentro, que ao mesmo tempo é calmante, e a lavanda é muito curativa também. Qual que é o Pra FPS? pele, aquele que tá naquela caixinha. Esse não tem cor. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam da cor de base na pele. Então, esse aqui, ele tem a lavanda, tem o FPS 30, mas ele não tem a cor. Tem gente que gosta de um creme que não... que hidrate, mas que não tem a cor, né? Ó. Então, ele é branquinho, mas quando passa, ele fica muito bom. Olha o cheirinho desse. Daí a gente pensou na fragrância também. Fragrância de cada creme. Isso estudado eu acho que em todas as linhas, né? Mas eu vou dizer assim, eu tive um cuidado, fazem 12 anos que nós temos a Luminous Skin. E eu tenho um cuidado pessoal gigantesco para que saia perfeito. Porque eu acho assim, a gente faz uma coisa que é quase perfeita, a gente não faz nada. Então assim, para que a pele adapte, para que tenha aquele princípio ativo, para que fique bom, que as pessoas usem, que sintam bem na pele, que o feedback tem que ser esse, eu acho, né? Quando eu tô adquirindo um Luminous, quando eu tô passando 37 anos de experiência na pele. Mais o teu tempo de estudo, mais o teu amor junto todo que você tem. E que a gente percebe, doutora, que você tem amor. Tenho. E a Luminous eu quis criar. A gente sente amada quando vai na clínica. A Luminous e a gente leva isso pra casa. E foi uma empresa assim que eu quis criar para poder suprir uma parte de mercado que não tinha naquela época, 12 anos atrás, mas porque eu sei também que o meu tempo de médica, injetora, etc., tem um tempo, não vai ser sempre, porque depende de uma série de fatores, né? E a Luminous é uma coisa que eu acho que eu quero deixar. Vai ser assim, algo que, ela criou tal linha, quem vai depois de mim manter, eu não tenho ideia, mas assim, que vai ficar como uma linha de cuidado pessoal para homens e mulheres que gostam de se cuidar, que tem uma tecnologia importante por trás, que tem todo um cuidado de cores, esse glow maravilhoso, que é o dourado. Esse tu já usou, Mini? Ainda não. Esse é corporal. Deus. Ele tem dentro como se fosse uma microesfera, né, dourada, que dá um brilho bonito, hidrata. Mas esse é o caso agora aqui. Para casar. Não, acho que para casar não é tanto. Mas quase. Mas é um cuidado mesmo que a gente está tendo, porque a pessoa, eu acho que na hora do skincare, é o momento da gente. Né? Porque quando está no procedimento, dentro do consultório, fazendo um procedimento, é muito momento do paciente com o médico, aquela troca que tem. Mas o skincare, na hora do banho, na frente do espelho, que a gente está se olhando, que a gente está se gostando, né? Aquilo que nós falamos no começo. É o momento da pessoa, porque a gente tentou trazer tanto o toque quanto o sensorial do cheiro, porque o cheiro, ele ativa, né, a parte cerebral de muitas coisas. Então, como a gente tem dentro da nossa linha rosas, tem jasmim, tem vários, lavanda. Então, óleos essenciais, tem o óleo de oliva, tem o argan, tem limão siciliano. São coisas naturais, porque os perfumes são feitos à base de flores, de plantas, né? Então, isso traz um sensorial olfativo muito importante. O cheiro, ele ativa muita coisa importante. E é tão bom quando a gente entra no ambiente, por exemplo, a gente desenvolveu fragrância para construtores, né?
Nós, Luminous, já desenvolvemos fragrância para construtoras, como a Excel, por exemplo. Então, assim, é tão importante chegar num local e tu sentir aquele cheirinho, né, que é personalizado do espaço. E também do creme, a gente tem essas essências dentro do creme, porque é muito importante a ativação sensorial. É uma das áreas que também a parte estética, hoje em dia, de cosméticos, trabalha muito. Ativação sensorial olfativa. Traz identidade. Traz bem-estar. Bem-estar. Traz bem-estar. Por exemplo, antes aqui de nós começarmos, a gente fez uma auriculoterapia para tentar trazer o bem-estar. Existe a aromaterapia, que é o tratamento de saúde através dos aromas. Então, não deixa de ser uma aromaterapia, né? A gente está usando uma lavanda, um limão siciliano, limpeza, digamos, o mousse de limpeza, acho importantíssimo. Demaquilante, porque tem que tirar bem o demaquilante aqui, que tem que remover muito bem a maquiagem. O filtro solar, que daí a pessoa pode escolher um protetor com cor ou sem, e de qualquer linha também, né, que tenha vontade. Um primer para de manhã, que a gente indica, no caso, o verde para pele mais sensível, que tem o chá verde ginkgo biloba, ou o rosa, que tem o óleo de rosa mosqueta do Chile, e tem o ácido hialurônico, que tem a manteiga de karité, então vai um pouquinho, depende do tipo de pele. O noturno, a gente indica o antiox, que são os 3 antioxidantes, que então vitamina C, vitamina E e resveratrol. E aí, se a pele tem um pouquinho mais de ressecamento, que só um sérum noturno não resolva, a gente indica lá o nosso creme, que é o de peônia. Tem lá, me alcança aquele quadradinho ali. Esse aqui ele tem, então, peônia, ácido hialurônico, vitamina E, e também vai ter a ginkgo biloba. Porque a ginkgo biloba também traz a melhora da circulação. Tá? Então é muito legal. Eu acho que a gente pensou nos nossos cremes, sim, como um pedacinho de cuidado num tempo aí de uns 5 minutos de manhã, uns 5 minutos à noite, talvez nem isso, né? Pra pessoa se cuidar e gostar. E também criar aquele hábito. Porque muitas vezes a gente não gosta muito do creme que tá usando, então a gente não passa sempre. Mas quando a gente começa a gostar, a gente cria um hábito que a gente vai deitar e a gente pensa, eu não passei meu creme. Eu vou lá, eu vou levantar, eu vou passar. A gente tá fazendo academia, né? Uhum. Eu tô dizendo, acho que eu vou precisar de um rebocador, mas precisa criar o hábito da academia. E depois que a gente começa o hábito da academia, não tem mais vontade de parar. Parece que o corpo pede. O banho, por exemplo, com um sabonete bem perfumado, um cuidado. Como é bom! E como é bom a gente poder, hoje em dia, ter acesso a isso, né? Sim. Porque não tinha muito. Uhum. Não tinha toda essa indústria hoje que a gente tem, com tantos estudos. Por isso que quando a gente chega num congresso mundial, é gigantesco que a gente vê as possibilidades e a gente está bem adiantado em Caxias do Sul, né, Daisy? Eu acho que a gente tem tudo, praticamente, na nossa cidade. E nós não ficamos para trás, acho que nem na parte de exames, né? Cardíaco, né? O esposo da Taylor é cardio-intensivista de stents, etc. A gente realmente não fica para trás, assim, pensando em grandes centros, porque a gente veio de especializações de São Paulo, por exemplo, anos atrás, que só tinham lá. Hoje não. Hoje Caxias é uma cidade que oferece o que faz em São Paulo, faz aqui. Então, precisa realmente esse cuidado, sabe? Tem que estar em boas mãos. Eu acho que tem que estar em pessoas que conheçam, que estudem. Acho que estudo, né? Importantíssimo. Conhecimento, bom senso. Bom senso. Né? Tem gente que chega no meu consultório, 18 anos, vão fazer um preenchimento labial. Eu não faço. Eu acho assim, não é a idade de fazer um preenchedor labial. Assim como eu acho que prótese mamária, muito cedo, não deveriam colocar. Então a gente vê especialistas que colocam, né? E outros que não. Vamos esperar o crescimento, deixa realmente a mama se formar completamente, deixa a pessoa saber se tem idade suficiente para decidir por aquele procedimento. Aí nós estamos chegando ao final desse bate-papo nessa sala da inteligência e eu estou muito feliz, muito honrada com mulheres tão inteligentes aqui que a gente transitou pelo assunto, aprofundou, e eu queria que vocês trouxessem, as 3, uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem chegou até aqui com a gente. Também peço,
curte lá, ativa o sininho, faz um comentário, faz uma pergunta, né, para as participantes da nossa Sala da Inteligência aqui também. Se você quiser fazer uma pergunta, a gente repassa, né, para as profissionais aqui, repassa para a doutora Glenda, repassa para a doutora Keila, repassa, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Começa, Deise. Eu acho que, independente do desejo que a pessoa tenha de fazer, eu acho que é consciência e procurar um profissional correto. Existem muitos profissionais e existem as informações hoje disponíveis para todo mundo. Então, tenha cuidado, o menos é mais. Mesmo eu que trabalho com a linha de injetáveis, eu acho que existe uma coerência em tudo e um cuidado com a escolha do profissional e o que for fazer. Então, não cair na bobagem de querer sair fazendo de tudo. Eu acho que a gente tem como se manter saudável. Hoje a gente está num processo de cuidados, né? E a gente tem como se manter saudável, bem alimentado, com cuidados que hoje a indústria farmacêutica oferece e com cuidados de skincare, que é a minha parte também que eu amo, né? Que a gente tem como ter esse excesso, se cuidar com carinho, com a pele, acho que é. Enfim. Eu fico feliz de viver nessa época. Não acho que seja fazer procedimento estético seja só vaidade. Acho que a longevidade está grande, nós somos muito ativas. E quando eu me olho no espelho e me vejo bem, eu tenho mais força para trabalhar e para continuar lutando. Me parece que eu tenho mais 10, 15 anos de vida útil tranquilamente. Não é só por dentro, por fora. E eu acho que o que me motiva muito na minha área é estar pegando exatamente essa evolução, porque eu venho de uma área dermatológica que era só clínica, entrei para a parte da dermatologia estética com muito respaldo, muita pesquisa, com grandes nomes realmente de grandes laboratórios, e eu acho que isso realmente faz com que a gente faça procedimento que a gente se sinta muito bem, não só por fora, mas também por dentro. E existe uma coisa muito importante no cérebro da gente. O cérebro da gente faz uma leitura também de nós mesmos. Então, não é o fato só da gente se olhar no espelho e se ver bem. O cérebro enxerga bem e dá aquela liberação de endorfina, de substâncias boas, de serotonina, dos neuromediadores, né? Que evitam uma depressão. Porque hoje em dia a gente vê pessoas extremamente deprimidas. Então, eu acho que a área que a gente está trabalhando, a Teila está mais na área médica, de doença, realmente, mas também como é bom fazer um exame e ver uma pessoa, como eu fui fazer com ela essa semana, ela disse, tudo bem contigo? Eu falei, graças a Deus, porque tem que estar bem, porque eu não posso ficar doente. Eu disse pra ela, Teila, eu não tenho tempo de ficar doente. Eu falei pra ela, não tenho tempo de ficar doente, que bom que eu não tenho nada. Então assim, eu acho porque a liberação dessas endorfinas, e é tão bom quando a gente tá aqui, entre amigas e entre pacientes, e ontem nós fomos jantar com o nosso grupo de dermatologia, e a gente faz essa troca, como é bom saber que tá todo mundo mais ou menos na mesma vibe, procurando coisas boas, trabalhando, gerando uma coisa maravilhosa que é o bem-estar dos outros, né? Mas gera na gente também a mesma liberação de neurotransmissores, porque a gente tem muito tempo pela frente. Muito tempo pela frente, a gente não sabe quanto, mas que a gente tem muito tempo, a gente tem. Não é a gente que decide, né? Quem decide tá lá em cima, mas ele vai deixar a gente bastante tempo aqui, porque a gente tem muito que trabalhar e fazer. Muito bom estar contigo. Gratidão. Pegando a frase tua, doutora Glenda, eu não tenho tempo de ficar doente. Então, já que nós não temos tempo de ficar doente, nós não queremos ficar doente, vamos investir tempo na nossa saúde. Porque o tempo, de qualquer maneira, ele é um ativo, ele é um patrimônio. E aonde você está investindo o seu tempo? Hoje, eu investi o meu tempo, e você que está aqui junto comigo, investiu o seu tempo em conhecimento, com lindas mulheres maravilhosas que estão aqui nessa Sala da Inteligência, e gratidão por terem investido o tempo de vocês, trazendo conhecimento para nós.
Mas o conhecimento só tem validade se ele for repartido, né? Repartido, multiplicado, aplicado. Porque mulheres inteligentes juntas multiplicam patrimônio. Até!